palavra ensina para mim e para você? Olha só, eu vou ler para vocês. O que a palavra ensina? A palavra diz que é para mim e você entrar na política? Não. A palavra diz que nós somos ministros do Senhor, do Evangelho. Que todos nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro e Ele nos fez reino ou rei e sacerdote para Deus, não para os homens. Então eu devo entrar na política? Não. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E chamava aquelas pessoas a seguir eles. Quando Pedro, quando os demais estavam pescando, ele disse: bem, vou fazer de vocês pescadores do quê? Granjear e fazer um grande mercado de peixe? Uma peixaria? Não, ele falou: vinde que eu farei de vocês pescadores de homens, ganhar almas para o reino eterno. E com isso então ele nos ensina que na verdade não é isso que ensina, que devemos entrar na política e nós vamos virar o mundo, vamos mudar o mundo no paraíso. Que essa proposta vem do anticristo e eles terá êxito. Esse sim terá êxito, porque vai se cumprir a palavra de Deus. E ele vai profetizar que haverá paz, prosperidade, e ele enganará o mundo inteiro com sua eloquência e com seu carisma. Quando eu vejo esses falsos profetas pregando que há uma maravilha na terra, um paraíso, eu vejo Satanás falando na boca deles. Eu vejo como se o anticristo estivesse na boca deles. Porque certa vez Satanás levou Jesus na tentação em um lugar bem alto, e por menção de segundos ou minutos mostrou todos os reinos dos homens e disse para Jesus: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Está em Lucas capítulo 4. Porque isso foi me entregue e eu dou a quem quiser. Então quando eu vejo esses homens oferecendo riquezas e benesses ao povo, enganando, eu vejo Satanás falando na boca deles. Porque Jesus nunca pregou isso. Jesus pregou ao contrário: buscai o reino dos céus. Então, se nós devemos buscar o reino do céu, por que devemos entrar na política, no meio do engano, onde está a maçonaria, onde o mundo jaz do maligno, onde está concentrado o trono de Satanás, ao qual ele vai governar com mentira, e é mentira? Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 2. Olha o que a palavra diz para mim e para você, que se dizemos ser cristão, que fazemos profissão de servir a Deus. Orai pelos reis e por todo que exerce autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Ele mandou orar. O apóstolo está nos ensinando aqui, em 1 Timóteo capítulo 2, que nós devemos orar por todos aqueles que exercem autoridade, orar pelos governantes, orar pelo Bolsonaro, orar pelos governantes de todo mundo, pelos reis. Para quê? Para nós entrarmos na política? Para nós assentarmos na roda dos escarnecedores, como está lá no Salmo 1? Não. Orai para que os demônios que estão usando eles sejam repreendidos e nós possamos ter vida mais sossegada, mais tranquila. Mas mesmo assim, na profecia do Senhor Jesus disse: tem de bom ânimo. Vós tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Dá para se entender que nós também vamos vencer. Ele falou: tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Então é isso que ele ensina para mim e para você. Que nós devemos orar pelos reis, por todo que exerce autoridade. Então abrange governador, prefeitos, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes, reis, enfim, sobre toda a terra. Devemos orar por eles. Senhor, tenha misericórdia de nós. Guarda esse reino, guarda esse presidente, que ele não venha nos tocar. Aí entra aquela oração lá em Tiago, diz que a oração do justo tem por muitos seus efeitos. Aquele que é justificado por Cristo e vive em Cristo verdadeiramente, pode passar pela fornalha, e vamos passar, se for necessário, como Sadraque, Mesaque, Abednego, e não seremos queimados. Podemos ser lançados na cova dos leões. Estamos na cova do leão. Na verdade, vivemos na cova do leão. A palavra diz que o vosso adversário ruge como leão, buscando quem possa tragar. Mas orai e vigiai. Então devemos orar e vigiar e se abstermos do mundo, do engano do falso profeta, do engano da política. Então teremos dias sossegados. Na sequência diz assim, então, que Deus, o próprio Deus, não foi o diabo, deu poder para que matasse a quarta parte da terra, com espada, com fome
com peste e com feras da terra. Veja o que está acontecendo na África, na Índia, na Indonésia. Terremotos, a fúria do mar, peste. Porque quando acontecem essas catástrofes, as intempéries da terra, as pestes, das urinas dos ratos, a contaminação de tantos produtos que há, então traz todo esse tipo sobre a terra. Então essas coisas que acontecem é da mão do Senhor. Deus permite. Ah, não é Deus? É sim. A palavra diz que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então Deus está permitindo, é a sentença de Deus sobre os ímpios da terra. Não morre um pardal, não morre um passarinho sem que Deus saiba. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então Deus está permitindo que isso aconteça, pois é a sua palavra se cumprindo sobre os ímpios que estão sobre a terra. Então você vê lá na África, você vê terremotos. Teve terremoto que matou, segundo Paulo Júnior, no estudo de um presbiteriano, 1 milhão de pessoas. Recentemente nós estamos vendo agora esses na África, tempestades, alagamentos e tantas coisas que estão acontecendo, e coisas piores virão, porque disse Jesus em Mateus 24, terremoto, peste, fome, mas isso seria o princípio de dores. Sabe por que Deus faz isso e permite e dá a sentença? Para que o homem se arrependa e saiba que a palavra dele não volta atrás e jamais voltará. Tudo se cumprirá segundo a vontade dele, na justiça plena do seu governo. Na base do seu trono é justiça, amor, e a palavra dele não retrocede daquilo que ele diz que há de haver, a não ser que venha um arrependimento muito profundo. Mas nós sabemos que o homem é mau, como eu sempre digo, que às vezes o homem é pior do que o demônio, porque Deus fala para o demônio não faz, o demônio não faz. Deus fala para o homem não faça, o homem vai e faz, e usando o nome de Deus. Os demônios estremecem quando ouvem a voz do Senhor. Os homens usam o nome de Deus para fazer o mal, para roubar o povo. Por isso que está essa sentença sobre a terra. Não é o diabo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor da testemunha que deram. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julga e vinga nosso sangue os que habitam sobre a terra? Aqui é um clamor de um povo que já está no céu, que querem justiça. Se eles querem justiça e estão no céu, imagine eu e você o quanto não queremos que o Senhor volte e faça justiça, para que pessoas que não venham nascer, até mesmo nessa geração, sejam poupadas de vir e se perderem e ir para o inferno. Misericórdia, Senhor, eu quero, tenha misericórdia. Quando Jesus estava sendo levado para ser pregado na cruz do Calvário, para se cumprir a Escritura, havia um cortejo atrás dele, mulheres chorando, pessoas chorando. E Jesus se voltou para ela e disse: mulher, não chore por mim, chore pelos vossos filhos. Muitos têm Jesus pelo coitadinho. Jesus é nosso Deus, nosso Salvador. Ele disse: eu dou de mim mesmo e torno a tomá-la. Se fez carne e nos salvou, nos libertou. E continua dizendo: e foram dadas a cada um que comprasse vestes brancas, e foi-lhe dado que repousasse, saindo um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos. Ainda teriam tempo. Então Jesus nos deu esse tempo. O Senhor faz de nós vaso novo, mas há um tempo. E o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da apostasia, e o tempo que muitas coisas más hão de acontecer sobre a terra. E havendo aberto o 6º selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. O sol se tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando que a figueira lança seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu se retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares,
E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Apocalipse 6, de 1 a 15. Essa é a pura verdade que há de vir sobre a terra, sobre os homens. Isso é da mão do Senhor, isso não é da mão do inimigo, o qual também será lançado, está condenado para o grande juízo final, que será lançado no lago de fogo. Aqui diz que aberto o sexto selo olhei, e eis que houve um grande tremor. A terra e o céu, na terra, e o sol se tornou-se negro. O céu não dará, aliás, o sol não dará mais sua luz. Aqui está dizendo que, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E aqui em Apocalipse, no verso 14 e 15, do 13 ao 15 é muito forte. E havendo aberto o sexto selo, então houve um grande tremor de terra. Esse terremoto vai ser universal. Deus vai pegar a terra e vai peneirar, como se peneira o trigo, como se peneira o arroz, como se peneira o feijão. A terra vai sacudir. Olha só. Além do mais, diz que havendo aberto esse selo, o sol se tornou-se negro. Vai ter aquela cena Apocalipse, qual não haverá dia nem noite. A terra estará nem dia nem noite. E nesse termo, nem dia nem noite, haverá escuridão, haverá relâmpagos, chuvas, como diz, chuvas ácidas, por causa das bombas atômicas que serão ativadas, e elas explodirão e lançarão na atmosfera todo tipo de radioatividade sobre a terra. Então haverá chuva, raios, trovões, tempestade. E diz que os céus, e que o sol se tornou-se negro como silício, e tornou-se a lua como sangue. Será uma balada as estruturas dos céus. Isso não é o diabo, isso é a mão de Deus, a ira do Cordeiro de Deus sobre a terra daqueles que rejeitaram. As estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes. Um figo maduro, se ele cair, ele cai até o chão, e ele morre e não faz tanto dano. Mas aqui diz que os figos cairão como figos verdes, estão firmes lá no pé. Tão grande será o terremoto que Deus vai sacudir a terra, que aquilo que está firme no céu, que está lá, agora você vê, as estrelas cairão como figos verdes, abalada por um vento. É isso que vai acontecer. E o céu se retirou-se, como um livro que se enrola. O céu vai se enrolar. Esse céu azul que você vê, não entrando em mérito de terra plana aqui, né? Que eu também creio que a terra é plana, né? Credo meu. Isso não me faz melhor, não me faz salvo, não faz... só creio. Mas aqui diz que o céu se retirou como um livro. Se enrolou como diz que o céu se enrolou como um livro. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então diz que a terra vai ser sacudida, que até mesmo os montes se mudarão de lugar. Tão grande vai ser esse terremoto. O céu vai se enrolar como um livro de pergaminho. Deve ser horrível. E com esses fatos acontecendo, haverá fome, peste, não haverá comida, não haverá água. O terror de Deus estará sobre a terra. Aí entra no último versículo 15, que diz: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, todos os servos, todo livre, esconder-se-ão nas cavernas e nas rochas dos montes.
que entra essa parte de qual eu quero fazer um vídeo logo após sobre a maçonaria, os Illuminati. Há muitos países que já foram confeccionados, foram feitos bunkers, onde as pessoas, os poderosos, vão se esconder. Segundo fontes, não sei se são corretas em dizer, mas eu ouvi falar que até mesmo o Templo de Salomão, embaixo há bunkers, que já estão todos vendidos para os grandes milionários quando vier a grande catástrofe. Tem uma palavra que diz bem assim, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Os filhos das trevas são aqueles que servem ao diabo, aqueles que servem a Satanás. E eles mesmo, como diz, que eles são mais prudentes, eles creem na palavra de Deus, só que eles não querem servir a Deus. Tanto que na maçonaria eles usam os textos bíblicos. Eles creem que realmente a terra vai ser destruída, porque eles pagaram milhares de milhões e gastaram com cientistas para estudar realmente se o que está nas escrituras são verdadeiros. E eles sabem que é verdadeiro. Eles sabem que o mundo vai ser destruído, que o mundo não suportará tanta população, principalmente em questões da palavra de Deus que diz que vai acontecer, e os pecados. E eles mesmos sabem que eles servem a Satanás, pois eles ouvem, eles falam com demônios, com anjos caídos. Eles têm lá os seus cultos, as suas adorações, e eles sabem então que a terra vai ser destruída. Tanto que nos 10 mandamentos lá dos Illuminati, naquelas pedras que tem nos Estados Unidos, que fala sobre que deve ser ter uma redução da população para 500 milhões, de 8 bilhões para 500 milhões, são eles, a sua descendência. Mas aqui está dizendo que então eles vão se esconder em cavernas. Os reis da terra, os grandes e os ricos. Está lá em capítulo 6 de Apocalipse, no verso 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, os poderosos, e todos os servos, todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eles vão se esconder, os bunkers, nas cavernas. Tanto que nós sabemos que na Noruega eles fizeram um bunker enorme e guardaram todo tipo de semente, para que quando vier a acontecer o apocalipse, eles possam continuar reproduzindo. A sabedoria do homem para Deus é loucura, porque eles, mesmo que entendem isso, não conseguem entender que Deus vai acabar, que Deus vai destruir a terra e os céus, e fará novos céus e nova terra, e que eles serão julgados. Mas o diabo engana eles dizendo que eles terão vida eterna. Tanto que Satanás os enganará. Aliás, tem enganado e enganará eles, lhe prometendo a vida eterna, até mesmo com a ciência. O fim é inevitável que se cumprirá. É inevitável que o fim venha a acontecer, pois está escrito na palavra. Mas o Senhor continua nos alertando, nos dizendo, nos informando ao nosso coração: orai pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenham uma vida tranquila e sossegada, e com toda a piedade e honestidade. Não disse em 6 de Apocalipse sobre os selos do Cordeiro. Esse Cordeiro é Jesus. Todo esse mal que virá sobre a terra é proveniente da mão de Deus, juízo de Deus. E veja bem, você medite nisso, que muitas das vezes você vai estar orando contra Deus. Por quê? Porque não ensinam você, porque não ensinam a verdade, que o Senhor vai fazer isso com a terra. E principalmente sobre os ímpios virá todo este mal, porque rejeitaram a verdade de Deus, que é Cristo Jesus, em obedecer e amar a Deus em primeiro lugar e seu próximo como a ti mesmo. Olha só, Ageu capítulo 2, verso 6. Pois assim prometeu Yahvé dos exércitos: muito em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e toda a terra seca. Deus vai fazer tremer. Yahvé promete, ele prometeu e o fará.
muito em breve. Ele profetizou isso antes da vinda de Jesus, que ele faria isso. E Jesus replica novamente em Mateus e em Apocalipse tudo que vai fazer, aquilo que Deus anuncia o fim desde o princípio. Está em Deuteronômio, que diz a palavra do Senhor, em Jeremias, que o Senhor anunciou o fim desde o princípio. Assim prometeu Yahvé dos restos que o mundo em breve farei tremer o céu, a terra, o mar e toda a terra seca. Deus fará isso, não é o diabo, é a mão de Deus, por causa do teu pecado, por causa do meu pecado, por causa do pecado das gerações que não ouvem e não querem obedecer ao Evangelho de Cristo. Hebreus 12, 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez, abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. É o Senhor, agora aqui no Novo Testamento, em Hebreus 12, 26, dizendo que ele prometeu lá em Ageu, certo? 2, capítulo 2. Então ele torna a nos refrisar que aqui cujo ele vai outra vez abalar a terra, como prometeu. Ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas igualmente o céu. Em Hebreus e Apocalipse, a todo tempo o Senhor está falando conosco. Apocalipse 6, vou tornar a refrisar, porque ele disse lá em Ageu, disse em Hebreus, e agora eu já li para vocês, mas eu vou ler em 6 de 12. E vi, quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto de roupa, e a lua como luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. Apocalipse 11, 13. Naquele momento houve um grande terremoto, desabou a 10ª parte da cidade, e 7.000 pessoas morreram nesse terremoto. E os sobreviventes ficaram atemorizados e expressavam a glória de Deus dos céus. Apocalipse 6,18, ao qual já li também, só estou fazendo reprise. Imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto como nunca havia ocorrido. Um terremoto de tão devastadoras proporções quanto esse, desde o ser humano ter existido. Haverá um terremoto como nunca houve e nunca mais haverá. Será o único. E o Senhor abalará, conforme eu disse, que Deus sacudirá a terra, vai peneirar a terra. Segundo Pedro 3:10. Entretanto o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som do terrível estrondo, e os elementos se desfarão pela ação do calor, e toda a terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Essa é a verdade de Deus. O apóstolo Pedro aqui então começa a dar o veredito final de tudo aquilo que vai acontecer. Aqui nós estamos vivendo as impérios, as catástrofes do Apocalipse, o qual não é dos demônios, não são os demônios que vão fazer, é o próprio Deus. Ele diz aqui que o dia do Senhor virá como ladrão, o arrebatamento da igreja, do seu povo, o qual os céus se desfarão. Lembra que eu falei que o céu se enrolará como um pergaminho, como se enrolam os céus ao som, e os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, vai se enrolar como um pergaminho, e os elementos desintegrarão, tudo vai queimar, até o ar que você respira, que é o CO2, vai pegar fogo. Vai ser difícil respirar aqui na terra, hein, amado? Os elementos se desfarão, desintegrarão pela ação do calor. Cremos que aqui é a bomba de nitrogênio, o qual o próprio homem construiu pela permissiva de Deus, e ele próprio vai se destruir pelo poder dessa bomba, digamos assim. Porque a palavra nos ensina que vai acabar com fogo. E segundo o cientista, que a terra pode ser destruída em questões de segundos, minutos, se vier ter uma guerra nuclear. Então está tudo preparado, está tudo pronto, e vai ser isso que vai acontecer, né? Mas vão se desentregar pela ação do calor.
da bomba de nitrogênio. E isso eu que estou fazendo essa interpretação, né? E a terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Tudo que está sobre a terra vai queimar. Que nem quando você sempre vê nesses pequenas cenas da terra sendo destruída com fogo. Vai ser mais ou menos daquele jeito. Mas muitos vão sobreviver. Por causa do que vão sobreviver? Porque eles estarão nos bunkers. Eles estarão debaixo das cavernas, como disse, ricos, grandes, né? Os tribunos, os juízes, tipo, supo que fosse hoje, né? O seu Gilmar Mendes, esse Supremo Tribunal vendido que aí está, politizado, que vende sentenças e de interesse, votam aquilo que privilegia o quê? Contra a palavra de Deus, aprovando aborto, aprovando tudo aquilo que não provém de Deus. São aqueles que decretam leis injustas, mas a palavra diz, ai daqueles que decretam leis injustas. Mas esses que são poderosos, que têm dinheiro, os tribunos, os governadores, os reis da terra, eles se esconderão nos bunkers. Então, quando houver a explosão dessas grandes bombas atômicas, então eles vão sobreviver, porque eles vão estar lá. Mas vai ser tão grande o terror que eles vão desejar a morte. Mas a morte vai fugir deles, porque Deus ainda quer a sentença que se cumpra. Ele diz que a morte vai fugir deles. Vamos lá. A fuga. Isaías 2,19. Então os homens se esconderão nas cavernas das rochas e nas covas da terra. Então, aqui que eu estava dizendo aqui, então os homens vão fazer bunkers, e já tem, nos Estados Unidos tem muito. Em muitos lugares do mundo já está tudo preparado, os bunkers, para o dia do juízo. Eles são maçons, são Illuminati, sabendo que nós podemos ter o livramento do Senhor, sermos arrebatados e sermos livres. Eu não sei qual a forma, eu só sei que Sadraque, Mesaque e Abednego andaram dentro da fornalha e o fogo não atingiu nem um fio de cabelos deles. Eles andaram no meio do fogo. É possível que nós possamos andar? Claro que é possível. Eu não sei se isso vai acontecer, estou conjecturando, estou pensando e meditando que assim como Deus deu o livramento para eles, a palavra diz em Apocalipse que Deus nos dará o livramento no dia da grande tribulação. Pode ser que o Senhor nos dê um corpo, eu não sei, nos transforme, como Sadraque, Mesaque e Abednego andou no meio lá, e Jesus desceu e andou com eles lá, o Filho do Homem. Tem um semelhante ao Filho do Homem. Não foram 3 que lançamos na fornalha? Foi, mas tem um como semelhante ao Filho dos deuses, o Filho de Deus, que era Jesus Cristo, que era um anjo. Então nós podemos sim, né, passar pela tribulação, mas esses vão fugir, né? Se tiver que passar, vão passar. Se tivermos que ser arrebatados, vamos ser. Isso não interessa para nós. Importante que você saiba que você tem que ser filho, obediente, adorador, servidor, servo do Deus eterno. É isso que tem que ser. O resto é conversa fiada, o resto é especulação. Não devemos se preocupar com esses fatos. Se tivermos de passar pela grande tribulação, nós vamos passar. Se tivermos de ser arrebatados antes, vamos ser arrebatados antes. Amém. Qualquer coisa que vier, nós estando na presença do Senhor, não importa, nós passaremos. Entendeu? Então diz que aqui então os homens, aqui foi profetizado em Isaías, mas eu já li Apocalipse para vocês, né? Apocalipse 6,15, que os homens se esconderão, né, nas cavernas. E aqui eu estou relendo para fazer para vocês uma base que está nas escrituras que vão se cumprir. Um texto revela outro texto. Então aqui em Isaías está dizendo, né, capítulo 2, verso 19: então os homens se esconderão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e a glória da sua majestade, quando se levantarem para assombrar a terra. É Deus que vai assombrar a terra. Deus vai se levantar e vai vir, Deus vai mandar os anjos, Deus vai dar as catástrofes. Deus não é o diabo, e muitos ficam orando, repreendendo a própria obra de Deus. Quem sabe você vai estar aqui para você repreender. Sai, Satanás. Está amarrado nada. Vai estar desamarrado, porque é a própria mão de Deus. Você tem que entender, você tem que conhecer a palavra, você tem que ler a Bíblia. Eu não tenho sabedoria. Nem te questiono de você fazer uma faculdade, como eu disse, que vão desviar sua mente, né? Mas se você quer fazer, faça, mas retenha o bem e deixa o mal. Não se deixe ser enganado pela teologia dos adventistas, pela teologia
dos testemunhos de Jeová. Não se deixe se enganar com... Tem várias faculdades que é a mesma Bíblia, mas que distorcem ao seu bel prazer. Não há uma coerência em texto, não tem uma unanimidade entre si. Não, é assim. Não, eles não têm. Eles estão divididos, eles são carnais, como diz a própria palavra do Senhor. Então retenham bem. Só isso que eu digo para você. Quer fazer faculdade? Faça, mas retenham bem. Peça para Deus a sabedoria do céu e não a humana. Então, é o que está escrito aqui, que em Isaías, só confirmando o que está em Apocalipse 6:15, que eles vão se esconder. Então, mesmo que depois da explosão da bomba atômica, da bomba vai queimar os céus, as estrelas vão cair, a terra vai ser peneirada, mas vai haver sobrevivente. E eles vão pedir a morte, mas não vão morrer, porque eles vão ter que passar pelo crivo da palavra do Senhor. A fuga e o terror sobre os ímpios. Apocalipse 6:15 foi o que eu já li. Eu li Isaías 2:19, que eles se esconderão. Então vou ler o 6:15 só para complementar a palavra. E aconteceu que nos dias que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos enfim, escravos, livres, buscaram refugiar, esconder-se em caverna entre as rochas das montanhas. É o que eles vão fazer. É o que eles vão fazer. Fugir da presença do Senhor, mas já estão condenados. Isso vai permitir. Apocalipse 9:6. Assim naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Essa é a verdade, meu irmão. Que não pregam, que não ensinam para você. Eu sei que ficou um vídeo muito longo, comprido, como diz o outro, mas isso são pérolas, porque vai ser retirado também da terra a palavra de Deus. Terão fome da palavra e não encontrarão. Quem sabe esse vídeo possa ser aquilo que vai alimentar você. Se é que esteja ainda pela mão de Deus poderoso, que nada é impossível para Deus. O que é possível para nós é de crermos que tudo isso será tirado dos ares da internet. Mas quem saiba você tem um pendrive gravado, quem sabe você tem um aparelhinho velho ali que você vai colocar um cartãozinho de memória no seu celular e você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Eu acredito sim que muitos vão ouvir, mesmo no tempo da tribulação. Muitos vão ter pendrive, vão ter cartão, vão ter o vídeo baixado lá e vão assistir. Talvez o que eu estou lendo aqui, vocês vão dar glória a Deus. Muitos vão ser abertos seus olhos. Poxa, estamos vivendo isso. Quem diria hoje, em 2019, eu que ouvi tanto a palavra de Deus, andei a Maria com as outras, e muitos anos de engano no meu coração com pastores, que eu achava que eram homens de Deus, mas que eles não tinham Deus. Eles só queriam criar impérios. Tem um pastor de uma igreja que eu congreguei, que era americana, a Igreja de Cristo Pentecostal, que ele dizia assim: irmão, você tem que vestir a camisa da igreja, a camisa do ministério. Nós temos que crescer, nós temos que arrancar nem que for todos os irmãos da Assembleia, mas fazer uma igreja poderosa para nós aqui. Temos que construir um grande império. É assim que eles falavam. Tem que vestir a camisa da igreja. Se você não quer vestir a camisa da igreja, pode sumir daqui. É assim que ele falava. Era carnal, materialmente. Ele via números. Queria o império, queria se engrandecer, queria crescer, queria inchar, é verdade. Porque uma igreja que não tem Cristo, se ela for grande, ela não é igreja sadia, ela é igreja doente, ela é igreja inchada. E na verdade o que acontece na maioria, 90% das igrejas sim, são igrejas inchadas. Igrejas que o que era pecado hoje não é mais. A sensualidade, a fornicação, o adultério, o dinheiro, só pensam em crescer. Não, nós temos que comer o melhor dessa terra, viver o melhor. Você vai comer o melhor, viver o melhor dessa terra quando tiver nesse Apocalipse. Você vai ver o que é bom. Enquanto que não buscaram, não juntaram tesouro no céu, a juntar na terra, Deus vai destruir tudo, meu filho. Sabe? Tem uma palavra que diz assim: compre como se não comprasse. Possua como se você não possuísse. Case como se não case-se como se não casassem. Por quê? Porque nossa vida está oculta em Cristo, em Jesus. Infelizmente é uma realidade que vivemos. Eu deixo essa palavra
irmão amado, querida irmã, querido jovem, para que você granjeie, busque as coisas do céu, como Jesus ensinou. Jesus disse: buscar as coisas do céu. Buscar as coisas do céu. Ajuntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não minam, não pode roubar. É isso que ele ensinou para mim, para você, para a sua igreja. E concluindo, digo mais: os apóstolos nos ensinou, tendo lá em Timóteo, tendo que vos comer e que vocês vestir, estejais contentes. Pois aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, em laços, em concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem em ruína e perdição. É isso que está escrito. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não se preocupe com o que haver de comer e com o que haver de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vós necessita. Isso são palavras do Senhor Jesus para você, para mim e para a sua igreja. Amém, meus amados? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor vos abençoe grandemente com sabedoria do céu, não humana, não terrena, pela sua palavra. Busque a palavra, leia a palavra, para que você tenha vitórias e vença o inimigo, vença as heresias, vença as falsas profecias. Jesus bem nos alerta pelo seu Espírito Santo, o Pai nos alerta pelo seu Espírito Santo. Oséias 4: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Meu povo é destruído. E você talvez está sendo destruído porque falta o conhecimento do Senhor. Busca o Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.